Olá, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos começar o primeiro circuito do nosso circuito de transformação. Vamos iniciar o circuito do temperamento. O temperamento é uma das partes mais importantes da nossa personalidade. É algo que nós já nascemos com uma tendência e nós vamos entender mais isso nesse circuito. Você já parou para pensar sobre como você reage em determinadas situações? Ou porque algumas pessoas são tão calmas e outras tão impulsivas? Por exemplo, o temperamento tem tudo a ver com isso. E eu quero te mostrar como ele influencia as suas escolhas e os seus relacionamentos, e principalmente a sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas são naturalmente, por exemplo, expansivas, comunicativas, enquanto outras pessoas, a introspecção, a observação silenciosa, a análise de detalhes é tão evidente? Porque algumas pessoas enfrentam desafios com uma determinação, com uma força, com uma energia, enquanto outras adotam uma abordagem mais pacífica, mais reflexiva. A resposta para essas diferenças está no seu temperamento. A base inata do comportamento. Ela molda a forma como reagimos ao mundo desde os nossos primeiros anos de vida. Calma, porque você contém o temperamento. E nós vamos entender como nós vamos agir da melhor forma e lidar com os nossos temperamentos. Para isso, nós precisamos de conhecimento. Para isso, nós precisamos de abrir a nossa consciência, para que nós possamos olhar para dentro, entendermos como nós funcionamos e como o outro também, qual que é a tendência que o outro tende a funcionar. A compreensão dos nossos temperamentos não é uma invenção que veio de agora, né? Às vezes está muito atual falar sobre temperamento, a gente fala, meu Deus, quem que inventou isso agora? Não. Desde a antiguidade, os filósofos, os médicos, como por exemplo, Hipócrates e Galeno estudavam as diferenças das disposições humanas e como que elas influenciavam as nossas emoções, as nossas decisões e até mesmo a nossa saúde. Com o tempo, a ciência evoluiu, mas o conceito essencial permaneceu. Cada pessoa tem um temperamento predominante que influencia a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir. Mais do que um simples rótulo, nós precisamos de entender que nós não estamos aqui para rotular pessoas, porque aqui nós vamos falar de um modelo de análise, um modelo de estudo. Não significa que a pessoa tem um rótulo, e nós não vamos colocar pessoas em caixinhas, porque cada pessoa é única, cada pessoa funciona de uma forma e tem várias variáveis que pode alterar esse modo de funcionamento. Mas nós vamos entender um pouco daquilo que faz parte de algo inato que veio da pessoa, ou seja, uma tendência a ter um temperamento. Para isso, nós vamos precisar de aceitar quem nós somos e nos abrirmos para esse crescimento. Não há temperamentos melhor ou pior do que outros. Então, se a gente cair, né, nessa ignorância de muitas vezes nos compararmos, nós vamos nos prejudicar e prejudicar o outro, nós vamos ficar presos, sempre paralisado, olhando para a vida do outro e não olhando para frente, não olhando para aquilo que a gente pode desenvolver, para aquilo que a gente pode crescer. Então, cada temperamento possui suas forças únicas e possui também alguns desafios
específicos. E está tudo bem. O importante é nós conhecermos para a gente saber lidar com essas características. Quando compreendemos o nosso próprio temperamento, e também compreendemos o dos outros, nós nos tornamos mais preparados para construir relacionamentos mais saudáveis, para desenvolver as nossas habilidades pessoais e também profissionais, relacionamento com o filho, entendermos os nossos filhos, relacionamento com o cônjuge, com amigos, no ambiente profissional. E até mesmo encontrar um propósito de vida mais alinhado com a nossa verdadeira essência. E é sobre isso que nós vamos falar nesse circuito, né? O circuito do temperamento. É sobre isso que nós vamos tratar, é sobre isso que nós vamos entender. Então, o que eu te peço nessa primeira aula é abra o seu coração. Nós não estamos aqui para rotular você e nem rotular pessoas, mas para abrir a nossa consciência e entender o mecanismo como o outro pode ter uma tendência a funcionar. Não é um modelo engessado, fechado, mas nós vamos falar de um temperamento predominante que você tem a tendência a agir daquela maneira. Mas nós vamos entender mais sobre isso. Para isso, eu te espero na próxima aula.